Lição número 12, domínio do coração. Tá? Nosso texto principal está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, versículo 7. Aqui dizendo... Acho que caiu uma espuminha daqui. Aqui. 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação. Essa palavra aqui, o apóstolo Paulo nos diz que nós vamos estudar hoje. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tá? Quando a gente fala de moderação, a gente está falando de um equilíbrio. Né? Então, um equilíbrio que nós podemos ter, por exemplo, ao saborear uma comida. Uma comida com exagero no sal, por exemplo, é uma comida que vai te incomodar. Né? Por outro lado, se falta sal, né, ou algum outro tempero importante ali, determinadas comidas, né, vai também fazer falta. Então, quer dizer, o equilíbrio, a dosagem certa, é isso que nós estamos trabalhando aqui, o domínio do coração. E nessa questão da moderação, né, nós temos moderação em tudo. E para ter moderação, necessidade de dominar o coração. É um domínio próprio. Dominar o coração é dominar a si próprio, né? E a palavra de Deus nos diz que aquele que domina a si próprio é mais forte do que aquele que domina uma cidade. Então é mais fácil dominar uma cidade do que dominar a si próprio. Então aquele que domina a si próprio tem força. Né? Por isso eu entendo a relação que ele fala assim, que nos tem dado espírito não de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, porque essas coisas estão interligadas. Então, o equilíbrio, né, que nós precisamos ter na vida cristã é o domínio próprio, que é também parte do fruto do Espírito. E a capacidade de controlar os desejos mais profundos. O que é isso, né, esses desejos mais profundos? Esses desejos mais profundos é o seguinte, né, uma pessoa que é casada, ela pode nunca ter relação com outra pessoa. Mas dentro da sua cabeça, ela pode imaginar, ela pode desejar. Né? Então, é isso que nós estamos chamando de desejos mais profundos. Desejos mais profundos, aqueles que estão escondidos no coração, né? Aqueles que as pessoas podem não saber, mas que Deus o sabe. Que às vezes a gente tem a ilusão de estar escondendo de Deus e que não precisa nem confessar, né? E na verdade tudo isso é conhecido de Deus. Então ali são os desejos mais profundos. Dizer não objetivamente, né, a uma coisa que nós podemos fazer, eu deixo de fazer isso daqui. Isso é uma coisa mais fácil. Mais difícil, entretanto, é a negação daquilo que se passa no coração. Negar aquilo que se passa no coração e que nós podemos fazer sem que ninguém veja. Essas coisas são desejos mais profundos, né? E Deus conhece. E o fato de Deus conhecer, né, nos deve dar esse temor, essa responsabilidade de estar sempre confessando e também dominando o domínio do coração, quer dizer, algo mais profundo do que dominar os nossos atos. Nós podemos dominar as nossas palavras, podemos dominar as nossas atitudes,
Mas o que nós estamos tratando hoje é de dominar o coração, dominar aqueles desejos mais profundos que estão ali enraizados e que mesmo que não façamos alguma coisa, mas só de alimentarmos na nossa mente aquilo, ou nos satisfazermos em imaginar aquilo, isso já é uma falta de domínio do coração. Então, dominar desde o íntimo do coração é o nosso desafio. E é uma característica, a revista fala muito da palavra ethos, né? Ethos. E o que é ethos, né? Então ele está dizendo que o domínio dos desejos é uma característica marcante, essencial do ethos de uma pessoa crente e piedosa. Quer dizer, aquilo que faz parte da vida dela, aquilo que ela é, né? Esse é o ethos da pessoa, aquilo que ela é. Então, as características dela, né? O caráter dela, tudo aquilo que a pessoa é. Então, uma pessoa com domínio dos seus desejos, né, esse domínio dos próprios desejos, do próprio coração, é uma característica própria daquele que é espiritual, né, daquele que é um filho de Deus, daquele que é convertido, daquele que foi transformado por Deus. Às vezes nós precisamos levar um puxão de orelha. Essa é uma das formas que Deus usa para nos conscientizar. Aí está a necessidade de nós continuamente ouvirmos a palavra de Deus. Mesmo aqueles assuntos que nós já conhecemos, porque às vezes é justamente naquilo que nós já conhecemos que nós precisamos levar um puxão de orelha. E a palavra de Deus está sempre nos exortando, né, com respeito a essas coisas do pecado e da volta para Deus. Então nós somos regenerados, então cremos no Senhor Jesus e aí cada dia mais santificados e transformados segundo a imagem de Jesus. Porém, uma das formas que Deus usa para que nós nos mantenhamos no trilho é a constante pregação da sua palavra, mesmo quando nós já sabemos. Porque saber não significa levar a sério. E por sabermos e não levarmos a sério, precisamos ser confrontados sempre com a palavra de Deus. Por isso, né, que a palavra nos fala também que onde não há profecia, o povo se corrompe. O que a profecia é? Né? Não, tudo bem, tem aquelas profecias, né, que também são caracterizadas por falar coisas do futuro, né? Tá, mas isso não é o principal da profecia. Quando fala que sem profecia o povo se corrompe, está pegando aquele aspecto da profecia mais importante, que é o quê? A denúncia do pecado e o chamado ao arrependimento. É isso que os profetas fazem. Eles confrontam a atitude que o rei estava tendo, a atitude que o povo estava tendo, e a lei de Deus confronta. E aí, quando ele fala do futuro, tal, ele está falando de restauração, ou ele está falando de castigo, no caso de não haver arrependimento, mas tudo está relacionado a quê? Tudo está relacionado ao pecado e à lei de Deus, e esse confronto, e é o retorno à prática da vontade de Deus. Então, é importante a gente estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Nunca a gente diga assim, eu não preciso ouvir porque eu já sei. Porque às vezes a gente sabe, mas não está levando a sério. E uma nova palavra pode nos trazer de volta ao trilho. Por isso a palavra de Deus é meio de graça. Não só aquilo que nós ainda precisamos aprender, até o que nós já sabemos. A palavra de Deus é sempre um meio de graça. Não só para conversão, mas para a nossa perseverança. É um instrumento de Deus, né? Então é impossível existir um cristão sem domínio de si e seus desejos profundos. Verdade, caímos como caímos também em pecados feitos por atitudes, né? Caímos também em pecados lá dentro do coração. Mas aí que está a diferença entre o verdadeiro crente e o não crente. Porque o verdadeiro crente, ele se incomoda com isso. Ele sabe que tem algo de errado e ele precisa fazer alguma coisa. E quando ele sabe que ele não pode fazer tudo sozinho, ele ora por aquilo. Eu sempre bato nessa tecla e eu acho que é uma das coisas importantes a serem enfatizadas. Nós não ouvimos muitas orações
por coisas espirituais. E o que nós precisamos, quando nós notamos que nós não estamos conseguindo, mas nós sabemos que precisamos mudar alguma coisa dentro da nossa vida, ou do nosso próprio coração, nós não oramos por aquilo. Por isso, não temos tido tantas vitórias, porque se nós pedirmos, Ele nos dá. Essas coisas que pertencem à vontade de Deus, se nós pedirmos, Ele nos dá. Então, às vezes, precisamos também avaliar o coração se é porque nós não queremos, de fato, né, abandonar determinadas coisas. Então, nós temos o nosso esforço, porque agora nós estamos vivos, somos regenerados, né? E, portanto, temos vida em Cristo Jesus. Então, nós também, embora não possamos contribuir com Deus na nossa conversão, Ele nos convertendo, nós podemos contribuir com Deus na nossa santificação e devemos, porque nós temos vida. Então, a marca fundamental do cristão é negar a si próprio. Jesus falou isso. É que quem quer seguir a Ele tem que negar a si próprio. Tem que tomar a sua cruz. Então é o quê? Uma morte diária. A cruz não é um símbolo de morte, porque era uma forma de execução. Então nós devemos negar a nós mesmos, devemos tomar a nossa cruz. Então é uma morte diária. E uma das coisas mais difíceis que tem é a gente se entregar à morte. E uma dessas mortes significa abandono daquele pecado que a gente gosta tanto. Bem, em Romanos, né? Em Romanos capítulo 6, versículo 10, ele nos diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí o 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, se nós tivermos que morrer, vamos dizer assim, eu teria morrido agora, mas eu devo a minha vida a uma pessoa, né? Então, o que eu faria por essa pessoa? Na verdade, a nossa vida espiritual é devida completamente a Jesus Cristo. Eu estaria morto. Então, para quem que eu devo viver? Muito bem. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Título, e ele escreve também a Timóteo, né? Especialmente aqui na sua primeira carta, ele trata do quê? Da eleição de presbíteros. E quando ele fala da eleição de presbíteros, ele diz como é que deve se comportar alguém que é escolhido para o episcopado. E ele fala, entre outras coisas, que os presbíteros ou bispos, né, devem ser sóbrios e temperantes. Temperante, no sentido de equilíbrio, né, de todas as coisas, aquele domínio, aquele tempero dosado equilibradamente, né? Então, olha só, sóbrios e temperantes, né? Aquele que é sóbrio sabe o que está fazendo. Ele não faz porque está embriagado, ou ele não faz porque ele está tendo um êxtase emocional. Não, né? Tem gente que acha que um êxtase emocional é coisa do Espírito Santo. Não, pelo contrário, né? O que contrasta o bebedor daquele que é cheio do Espírito é que o bebedor é ébrio. E o cheio do Espírito é sóbrio. Ele sabe o que está fazendo. Ele nunca perde o controle das suas atitudes. Como se o Espírito Santo o fizesse perder o controle das coisas. O Espírito Santo não faz ninguém perder o controle das coisas. Quem faz isso é o diabo. São os demônios. Né? Uma pessoa possuída. Ela perde o controle de si mesma. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, jamais. Jamais. Então, uma pessoa sóbria, uma pessoa temperante. Mas isso ele fala com respeito aos líderes, mas ele está instruindo por quê? Né? Por que tem que ser... E para Timóteo ele fala também sóbrios e moderados. Né? Sóbrio, temperante, moderado, é tudo a mesma coisa que domínio próprio. Domínio próprio. Então a gente vê que ele fala isso. Por que ele fala isso? Que para ser um bispo, para ser um diácono, tem que ser uma pessoa sóbria, uma pessoa moderada, uma pessoa temperante. Todos os cristãos têm que ser isso. Mas se você pegar
cada uma das características do presbítero ou do diácono são características que todo crente tem que ter. Não é que, isso eu não preciso. Vamos dizer, então eu não preciso ser marido de uma só mulher, porque eu não pretendo ser presbítero. Não, eu não preciso controlar no vinho, porque, eu não pretendo ser diácono. Não. Todas as características dos oficiais da igreja são características que todo crente deve ter. Porém, nem todo crente ainda está amadurecido a tal ponto de ser contado como exemplo dos demais. Toda a vida cristã tem uma coisa que eu falo assim, não, esse tem que ter, mas o outro não precisa ter, quando nós falamos do fruto do Espírito, quando nós falamos da moderação, quando nós falamos do temperante, né? Aquilo que é temperante. Não, todas as coisas todos devem ser. Só que quem pode exercer a liderança? Aquele que já é exemplo em todos esses quesitos, que todos os crentes devem olhar para aquela pessoa e dizer assim, vou me espelhar nela, porque é assim que eu tenho que ser. Tá? Tudo bem. Então o cristão sóbrio, o cristão temperado, é uma pessoa que tem vigor moral para controlar e refrear suas inclinações e seus impulsos pecaminosos. Quando alguém quer emagrecer e resolve fazer um regime, né, o que essa pessoa tem que fazer? Se controlar. Dependendo da força que essa pessoa tem, do vigor que essa pessoa tem, para realmente querer aquilo, é que vai determinar se ela vai conseguir ou não. Se a pessoa ela não se controla por muito tempo, ela vai desistir. Uma pessoa que vai começar a fazer academia, ou ela é forte para aquilo, ou ela vai desistir. Quando eu falo forte, eu não falo forte fisicamente, porque isso ela vai adquirir à medida que ela vai fazendo os exercícios. Eu falo forte no sentido dela ser determinada. Quando ela realmente quer alcançar o objetivo, ela vence todos os obstáculos. Os meios, eles são todos superados. Então a pessoa acaba indo, fazendo exercício cada dia mais, até que ela ganha uma grande resistência, e a partir de um momento, ela vai sentir falta do exercício. Por quê? Porque o exercício traz bem-estar. Mas no começo é preciso vencer uma etapa, é preciso vencer aquela fraqueza, e a fraqueza física, e ela só é vencida quando se tem uma determinação firme dentro da mente de se alcançar aquilo. Então, o cristão sóbrio e temperado é uma pessoa que tem vigor moral para controlar e refrear suas inclinações e seus impulsos pecaminosos. Se realmente nós almejamos a glória de Deus, se de fato nós amamos a Deus, e não estamos assim com Ele, no sentido de que, e aí Ele, quando eu precisar, Ele vai me acudir, né? Mas de fato por amor a Ele, nós teremos tal impulso, tal força emocional para desejarmos aquilo. E naquilo que nós não formos fortes, Deus nos sustentará. Porque é da vontade dEle, porque é do interesse dEle, é a glória dEle, né? Então, olha só, aquele cristão que é sóbrio, que é temperado, moderado, né? Ele é discreto. Ele é ponderado, então, podendo evitar discórdias, evitar divisões, evitar provocar a ira nos outros, evitar maledicência, que é um dos pecadinhos, parece que branco, né, que anda por aí, que é só trocar a palavra, né, porque a palavra que você usa, ela pode mudar completamente a conotação da coisa, né? Você pode dizer assim que é uma propina ou é uma contribuição solidária, por exemplo, né? Aí você pode dizer assim que é uma fofoca ou é um comentário. Então, temos que ter muito discernimento nisso aí. Então, você deve estar pensando assim, então essa pessoa,
é uma pessoa perfeita? Não, não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa que está prosseguindo para o alvo, para a perfeita maturidade cristã, certo? Então, esse é o nosso caminho, esse é o nosso trajeto. Nós temos um alvo a alcançar, e para alcançar esse alvo nós temos algumas etapas a superar, e essas etapas se encontram também dentro do nosso coração, a superação de si próprio. Tá? Então, disto aqui, o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre o controle do coração e também para produzir novas afeições no coração. O coração do ser humano, irmãos, é um coração duro. Nosso autor da lição aqui se baseou em Jonathan Edwards, né, que afirma: o pecado consiste sobremodo na dureza do coração e, portanto, na carência de afeições piedosas do coração. Então, a natureza do coração reflete um coração, a dureza do coração reflete um coração indiferente, difícil de emocionar-se, com afeições virtuosas. É como a pedra insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. Então, o segredo de todos os pecados, onde está, né, a raiz de todos eles? Na dureza do nosso coração. O coração é duro e por isso nós pecamos. Tá? Agora, a cegueira vem do coração insensível, né? A cegueira dos nossos olhos. Então, olha só, tem gente que lê a palavra de Deus, que ouve a explicação da palavra de Deus, mas parece que o coração dessas pessoas não é afetado, que falta essa afeição, né? Então, a cegueira, ela vem de um coração insensível. Nós precisamos muitíssimo trabalhar com o nosso coração. Como em alguns casos nós precisamos muitíssimo trabalhar com os nossos músculos, nós também precisamos, acima de tudo, muitíssimo trabalhar com o nosso coração. E Deus trabalha o coração de cada um de nós, né? Deus trabalha quando Ele nos converte, quando Ele nos chama. Ele já está trabalhando desde o coração. Por isso que eu sempre digo, Deus não nos livra só do inferno, Deus também nos livra do pecado. Porque ele é prejudicial desde agora. Primeiro, porque é preciso dar glória a Deus, foi para isso que nós fomos criados. E em segundo lugar, porque toda consequência de fazer aquilo para o qual nós fomos criados é benéfico para nós. Você dirige um carro que foi feito para a cidade, no campo, não adianta você falar que esse carro é ruim. Foi feito para a cidade. E vice-versa, né? Não adianta você pegar um trator e sair à estrada, vou viajar com um trator, e vai dizer assim, esse trator é muito ruim. Mas ele não foi feito para viagem, não é? Não foi feito para viagem. Então, a gente precisa entender que nós fomos feitos para a glória de Deus. E nós não vamos funcionar bem longe de Deus, desconectados de Deus, sem comunhão com Deus. Cristo nos traz de volta a comunhão com Deus. E Ele nos ajuda a vencer o pecado também. E o nosso próprio coração. Nosso coração foi criado para uma coisa, mas nós usamos ele para outra. Pois não podemos reclamar da vida e dizer, Deus não é bom, na verdade. Não, não, não. Tudo que Deus manda, seria mal se Ele mandasse a gente fazer o que nos faria mal. Mas nenhum dos seus mandamentos nos causa mal. Pelo contrário, é porque a gente é duro de coração e quer prazer imediato. Mas quão duradouro é o prazer de uma vida inteira dedicada a Deus. Olha só, o cristão exercita a fé e luta contra o pecado. Então ele tem a sua participação ativa na luta contra o pecado. Um cristão piedoso exercita as afeições piedosas. Ele luta contra o pecado que o assedia e resolve em sua mente e coração viver para a obediência por fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de Romanos 1, versículo 5, nos diz assim, por intermédio de quem? O Senhor Jesus, né? Viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Ele está falando com respeito
até o ministério dele, né? E outra coisa, então, que eu já mencionei, é que é preciso orar. Por que nós usamos a oração? Há pessoas que são tão carnais quanto o longo tempo de oração que tem. Por quê? Porque pedem mal, porque não sabem o que pedir, porque se concentram em pedir coisas para os prazeres físicos, quando na verdade ela precisaria estar na presença de Deus em busca de coisas espirituais. Lembra? Alguma reflexão nós vamos tirar isso hoje à noite, quando nós vamos falar sobre oração, tá? Dando sequência à meditação no Evangelho de Marcos, né? Os cristãos, os discípulos, 2 discípulos pediram a Jesus uma coisa. Eles eram cegos para enxergar que Jesus tinha que morrer. E um cego pediu que tivesse a visão, né? Então, o que os discípulos deveriam pedir, na verdade, né? Então, isso nós vamos refletir à noite. Mas agora eu quero lembrar os irmãos da importância, da necessidade que nós temos de colocar em oração tudo aquilo que nós vivemos dando desculpas, dizendo, isso eu não consigo, isso é difícil demais para mim, então eu já domino aquele outro pecado, esse pecadinho aqui eu vou manter escondido aqui no meu coração. Nós precisamos lutar com isso em oração. E como nós vamos surpreender? Achávamos que não podíamos, e não podíamos mesmo, sozinhos. Mas como nós nos surpreendemos quando Deus age na nossa vida e nós percebemos que nós podemos vencer. E vencemos porque Deus agiu na nossa vida. E Deus agiu na nossa vida porque nós pedimos. Ora, quando a palavra de Deus fala assim, vocês não têm nada porque vocês não pedem. É um puxão de orelha para nós. Ou quando a palavra de Deus, né, continua dizendo assim, vocês pedem, mas vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar em vossos próprios prazeres. Então é por isso que vocês não têm. Deus não nos atende, não é pedir e dar-se-vos-á para aquelas coisas que nós desejamos no coração carnal de usufruir nessa vida terrena. Pedir e dar-se-vos-á é para aquelas coisas que Jesus ensinou naquele sermão, que era a obediência à palavra de Deus, não só dos nossos atos, mas também daquilo que estava no coração. Leia lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por que no 7 ele fala isso? Porque ele está ensinando os discípulos que todas aquelas coisas difíceis de cumprir, de obedecer, que ele ensinou anteriormente, são possíveis porque nós podemos pedir a Deus. Muito bem, nós aprendemos que temos que controlar o coração, mas nós também temos que mudar, nós temos que trabalhar as nossas afeições. O domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos hábitos. Agora, santos, sóbrios, equilibrados e sem excessos. Virtudes que frutificam em todo o tempo. É não ter excesso, sabe? Existe o problema daquele que também tem excesso. Parece que ele é mais espiritual, mas ele está se tornando fanático. Porque parece que a única coisa que ele faz é orar, que a única coisa que ele faz é ler a Bíblia. Tudo bem, é um tipo de coisa que é mais difícil encontrar hoje em dia, mas existe esse tipo de fanatismo também. Quando Deus não ordenou que a gente somente orasse, mas que Deus ordenou também que cuidássemos da família, que alimentássemos o casamento, né? Que nos dedicássemos aos filhos para ensiná-los a palavra e a lei de Deus, o Evangelho, que os discipulemos. Então, Deus também nos ensinou que devemos trabalhar, e nesse mundo nós produzimos coisas em benefício de nós, para o nosso sustento, e em benefício da sociedade também. E se nós apenas orarmos, nós não produzimos nada de bom para a sociedade. Se nós apenas orarmos, nós também não vamos educar os nossos filhos, não vamos levá-los à escola, não vamos aquecer o nosso casamento. Quer dizer, nós também... Lembra que na criação, Deus nos deu o mandato espiritual, ok? Ninguém discorda disso, mas nós temos também o mandato cultural, que é o nosso relacionamento com as coisas que Deus criou e que são inferiores a nós. É o trabalho. E que Deus nos deu o mandato social, que é a constituição de família, né? E a base de toda
à sociedade. Então quer dizer que nós não servimos a Deus só em oração. É verdade, se nós não oramos, nós não servimos a Deus. Mas além de orar, nós também devemos trabalhar e nós devemos nos socializar, né? Devemos ter um relacionamento com o nosso superior, que é Deus, com o nosso igual, que é o ser humano, e aí o mandato social, e com o nosso inferior, que é toda a criação e os animais que estão debaixo do nosso domínio, porque Deus o deu. Tá? Então, fazer todas essas coisas é servir a Deus. Você não serve a Deus se você não vai à igreja, ou se você não se dedica em casa à oração. Mas você também não serve a Deus se você não está contribuindo com a sociedade, se você não está edificando sua família. Isso também é servir a Deus, né? Então, nós temos hábitos. Domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos hábitos, agora santos. Não basta ser novos, tem que ser santos. Tem gente que passa de um pecado para outro, né? Isso não é novo, mas não é santo. Então, sóbrios, equilibrados e sem excesso. Virtudes que frutificam em todo o tempo. Então, eu estava falando daquele fanatismo, né? Nós temos várias coisas a que nos dedicar como serviço a Deus, como a família e como o trabalho também. Mas, olha só, quando nós falamos de novos hábitos, uma pessoa que quer emagrecer precisa de novos hábitos, porque se ela continuar fazendo aquilo que ela sempre fez, ela vai continuar recebendo como prêmio aquilo que ela sempre recebeu. Uma pessoa que sempre faz da mesma maneira, sempre recebe o mesmo resultado. Oh, eu preciso fazer isso, eu tenho esperança de que tudo vai mudar. Mas se a sua atitude for a mesma, não vai mudar. Põe isso na sua cabeça. Que para você mudar, para você mudar o que você colhe, você precisa mudar o que você planta. Se você quer colher mais, você precisa mudar a quantidade do seu trabalho. Ou quem sabe a qualidade da execução desse trabalho. Então, novos hábitos espirituais, hábitos santos, nos levam a ter uma produção espiritual maior. Você tem aquele sonho de viver aquela comunhão com Deus, mas você não tem hoje porque você não tem contato com a palavra diariamente, porque você não tem oração diariamente, porque a tua oração é muito ruim. Seu tempo de oração, a sua qualidade de oração, o tipo de coisa que você pede, é muito ruim. E você fala, poxa, que dia que eu vou ter? Eu espero um dia ter uma comunhão com Deus. Então você tem que mudar os seus hábitos de leitura e meditação na palavra. Você tem que mudar os seus hábitos de oração. Você tem que mudar os seus hábitos para você evitar aquilo que alimenta a tua carne, porque a carne e o espírito lutam entre si. E quando a carne está mais bem alimentada, o espírito como que o seu espírito vai vencer? Se você alimenta o espírito vence a carne, aquilo que deixa você entusiasmado, aquilo que deixa você inspirado. Se é Jesus que deixa a tua vida inspirada, então é nele que você vai se basear, é a ele que você vai admirar, e é o que ele faz que vai inspirar a tua vida, as tuas atitudes. Mas se você quer ser mais espiritual, mas o que você alimenta a sua mente é só porcaria, como que a sua vida espiritual precisa de novos hábitos? Você precisa que o evangelho afete o seu coração. A palavra de Deus, como eu já disse, é um meio de graça, assim como é um meio de graça também a oração e os sacramentos, né? Mas no que nós estamos trabalhando aqui, especialmente a palavra e a oração. A palavra de Cristo produz em nós vitalidade para construirmos hábitos santos. Quanto mais nos alimentamos nela, mais somos fortalecidos com o poder de Deus, para operar eficazmente no nosso coração. Então, olha só, essa questão aqui de domínio próprio, né? Que é uma característica do fruto do Espírito. Nós vamos alimentando
o Espírito vai produzindo domínio próprio. À medida que nós produzimos domínio próprio, nós entramos num círculo virtuoso, né? Porque o domínio próprio nos leva a uma situação onde nós somos enchidos do seu Espírito Santo. Como fala em Efésios 5, né? Que enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cantando, entoando a Deus, etc, etc. Então, quer dizer, nós somos assim. À medida que nós somos enchidos do Espírito, nós fazemos isso. À medida que nós fazemos isso, nós somos enchidos do Espírito. E é um ciclo que vai nos levando cada vez mais para uma vida espiritual de vitória. Então, hábitos. Olha só, é na palavra de Deus que quanto mais nós somos alimentados, mais nós somos fortalecidos com poder. E assim o nosso espírito está mais bem alimentado que a carne, e quando os dois entram em confronto, o espírito vence. Um coração piedoso e dominado pelo Espírito sabe dominar os desejos mais profundos do coração. Sabe, inclusive, dominar e produzir perdão. Em vez de ira, em vez de animosidade. Ele suporta as falhas dos irmãos. Quando a gente falha, é uma coisa pequena, né? Mas quando o outro falha, parece que é um pecado gigante. Então nós temos que também entender e suportar os pecados que são feitos contra nós. Olha só. Tratar as pessoas com carinho, com respeito, buscar a paz em todo o tempo, né? Confiar que Cristo vai estabelecer o juízo sobre as demandas da sua vida, não é você que vai fazer isso. Né? Então, saber instruir, aconselhar, admoestar com sabedoria, com piedade. É um coração dominado por Deus, dominado por aquele que quer Deus, é que vai produzir essas coisas, certo? Então nós temos que produzir novas afeições. Como é que nós produzimos novas afeições? Com os meios de graça que Deus nos deu, com a palavra e com a oração. Se nós usarmos a palavra e a oração da maneira correta, nós vamos conseguir mudar as nossas afeições. E dominar o nosso coração. Que se nós deixarmos por ele próprio, ele vai nos levar à carne. Ele vai nos levar ao pecado. Isto é para longe de Deus. Então dominar não é uma tarefa, dominar-se não é uma tarefa simples. Ela depende de nossa relação com o Senhor, em Cristo e no Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito saberá o momento de cada resposta, de cada decisão. Ele descansa no poder de Deus para a sua vida e não se exaspera nem se ressente. Suas emoções são controladas espiritualmente e ele vive pensando em como produzir novos frutos de justiça e piedade, a fim de que por sua nova vida, o seu novo ethos, a nova constituição, né, do seu caráter, dos seus desejos, pessoas sejam impactadas em seus corações para viverem de modo santo, justo, piedoso na presença do Senhor. Então uma vida que certamente vai influenciar a outras também. O que geralmente tira você do sério? Então pensa nisso, né? Tem gente que é mais fraco numa área, tem gente que é mais fraco em outra. É a inveja? É a imoralidade? É a preguiça? É a ganância? É a gula? São os ressentimentos? Ou outras coisas? O que é que mais tira você do sério? Quais as áreas da sua vida que estão carentes de mais controle? Domínio próprio, controle. O que mais no seu coração está precisando de controle? Você é forte a ponto de controlar o próprio coração nas inclinações erradas que ele tem? Então, como anda a espiritualidade em seu coração? Você cultiva que tipo de pensamento? Que tipo de pensamento você cultiva? Aquilo que você cultiva é aquilo que você colhe. Se você quer colher coisas boas, você cultiva coisas boas. Se você quer colher morango, você planta morango. Se você quer colher melancia, você planta melancia. Então, que tipo de pensamento, que tipo de afeição
você está recebendo, você está colhendo. É justamente isso que você está plantando. Será que não tem algumas sementes que precisam ser trocadas? Colossenses 3, 1 e 2, para terminarmos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, tem um outro texto, né, que diz assim, acho que em Filipenses, que fala assim, se tem alguma virtude em alguma coisa, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Se existe algum louvor naquilo, então que aquilo ocupe o seu pensamento, né? Porque nós vamos criando e alimentando novas afeições santas, para que então possamos dominar aquelas coisas ruins do nosso coração e levá-lo juntamente com o poder e a graça de Deus, né, para junto de Deus, da sua vontade, o que é infinitamente melhor para a vida de qualquer um de nós, porque foi para isso que nós fomos criados. E quando nós fazemos aquilo para o qual nossa vida foi criada, é quando ela funciona bem, não é? E vamos para a glória de Deus, irmãos. E entre tantas coisas que devemos fazer, dominemos o nosso coração. Tá bom? Então nós vamos orar. Pai amado, nós pedimos perdão por toda vez que negligenciamos a oração ou que não oramos como convém. Pedimos, ó Deus, que nos perdoe o mau uso ou o pouco uso da Tua palavra. Que nós saibamos, ó Pai, contigo, vencer todos os obstáculos e colocar em oração aquilo que realmente precisamos colocar em oração. Que vivamos contigo, ó Deus, dominando os nossos corações, morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Fica com todos nós neste dia, nos dando, Senhor, o alimento da Tua palavra, e assim também nós alimentemos os nossos pensamentos e corações, de modo a estarmos com o espírito pronto para a adoração, na hora da adoração. Em nome de Cristo, Senhor. Amém.